Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores Júlio Bassos e Leonora Campos, da área de Ciências da Natureza. Seja bem-vinda, professora Leonora. Obrigada, Dana. Participe você também dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você liga e manda sua mensagem para a gente, vamos relembrar mais algumas aulas. Professora Leonora, conta para a gente aí quais foram os temas das suas aulas no ensino fundamental. Bom dia. Desde já a gente agradece, né, todos os alunos, os professores, as pessoas que estão nos ouvindo. Hoje as nossas aulas foram assim bem movimentadas, porque a gente trabalhou no 4º ano sobre tipos de misturas. Já havíamos trabalhado na aula anterior sobre misturas e nessa aula a gente abordou aí sobre os tipos de misturas homogêneas, heterogêneas e fizemos várias demonstrações. Já no 5º ano, nós trabalhamos sobre as propriedades dos materiais. Como na aula anterior a gente tinha falado muito sobre a densidade, a gente retomou o assunto com um experimento também, mostrando a densidade de alguns materiais e demos continuidade também a outra propriedade da matéria, que seria aí condutibilidade térmica. Também fizemos aí várias demonstrações. Já no 6º ano, nós trabalhamos sobre as propriedades dos materiais e a gente falou das propriedades gerais, específicas, fizemos também muitos experimentos. Lembrando que na aula passada, da semana passada, a gente trabalhou sobre misturas e eu deixei uma deixa aí, Dani, para os alunos do 4º ano, deixei uma receita de um pão. E nós temos uma aluna, a Giovana, que é de Muriaé. A Giovana, ela é uma aluna da Escola Estadual Maria Augusta Silva Araújo. Ela fez a receita do pão com a mãe, percebeu ali as misturas, né, os ingredientes, antes da mistura, pós-mistura, mandou até as fotos dos pães. Que coisa boa! Diz que ficou uma delícia. Então, aí um abraço aí para a Giovana, que tem participado das nossas aulas e tem gostado das aulas de ciência. Um abração, Giovana. Temos aqui também um aluno que entrou em contato, que é o Miguel Farias Dornas, do 5º ano. Ele é de Itaúna, a professora dele é Elaine. Ele entrou em contato também, né? Ele é da Escola Estadual João Dormas Filho. E ele participa das aulas, tem gostado e tem elogiado as aulas. E duas professoras, né? A Cília Salim de Teoflotone, grande amiga e grande parceira que tem assistido às aulas também. Um abração aí. Ela é da Escola Estadual São Sebastião. Um abraço para a Cília. E a Maria das Dores dos Santos Teixeira, que é uma de Ribeirão das Neves. Então, eu não posso deixar de falar, né, desses companheiros que têm aí prestigiado o nosso trabalho, têm elogiado, têm gostado. Então, fica aí. Com certeza, muito importante para a gente, né, professora Leonora? Muito mesmo. Porque esse trabalho nosso é para eles, não é isso? Com certeza. Então vamos lá, agora que já relembramos as aulas do ensino fundamental, vamos voltar para as nossas perguntas. E a nossa próxima pergunta já é para a professora Leonora. É da Heloíse Rodrigues Rocha, ela é da Escola Municipal Maria de Lourdes Duarte Moreira dos Santos, de São Gonçalo do Rio Abaixo. Ela é estudante do 5º ano. Professora Leonora, ela faz a seguinte pergunta: se a água do mar não fosse salgada, o navio afundaria? Qual o nome dela? Heloíse. Ô, Heloíse, excelente pergunta, né? Nós trabalhamos aqui sobre densidade. Fizemos aqui até um experimento, né, onde que a gente colocou um barco, né, para ver os objetos que flutuavam e os que afundavam. Então, a gente fez aí um barquinho de massa de modelar, mostramos aí a densidade da água também na semana passada. E colocamos o ovo e acrescentamos sal nessa água para aumentar a densidade, foi muito legal. Mas aí ela pergunta se não fosse salgada, né? Existem barcos que hoje, né, também tem barcos nos rios, né, em lagos de água doce. Então, porque não é só a densidade da água que vai interferir, mas nós falamos aqui que a forma do objeto interfere, que o material do objeto também interfere, e tem outras características que você ainda vai entender isso aí. Hoje nós estamos trabalhando aí no 5º ano, mas você vai continuar com esse assunto no 6º, vai continuar com ele no 9º. Então, não só a densidade da água que interfere, mas também a forma dos objetos, o material que é feito, né, esse barco. Então, existe aí o deslocamento da água também. Então, são muitos outros fatores que interferem. Ok, obrigada, professora. Vamos para a próxima? Nossa próxima dúvida é para a física. Professor Júlio, o que é um multímetro? Muito bem. O multímetro eu mostrei, inclusive, na nossa aula hoje mais cedo.
Ele é um instrumento que reúne as características do amperímetro, do voltímetro, do ohmímetro e de outros aparelhos usados para medição de grandezas na eletrodinâmica. Tá? Por isso que ele recebe esse nome, ele tem múltiplas funções. Então, através daquela chave seletora que eu mostrei na nossa aula, eu consigo selecionar o que eu desejo medir. Tanto em variáveis contínuas, que é o que a gente trabalha normalmente na física, como também com variáveis de corrente alternada, que é o que nós utilizamos nas instalações elétricas de nossas casas. Ok, obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é da Ana Isabel. Ela é estudante do 5º ano da Escola Estadual Galileu Galilei, do município de Montalvânia. Ela faz a seguinte pergunta, professora Leonora: poderia explicar melhor sobre os materiais que absorvem o calor e os que não absorvem? Muito bem. Falamos aqui da condutibilidade elétrica. E a gente falou dos materiais que são bons condutores de calor e existem os maus condutores. A condutibilidade térmica é essa capacidade que os corpos têm de transmitir o calor. Então, nós temos objetos, materiais que a gente lida no nosso dia a dia que são bons condutores de calor. Como aí nós temos exemplo do metal. Eu lembro que eu falei muito, né, do alumínio, aí, que a mãe utiliza a panela lá de ferro, de alumínio, para fazer a comida, e que geralmente a alça é ou de plástico ou de madeira, para na hora de pegar, né, porque a madeira e o plástico são maus condutores, ou seja, eles não transmitem com tanta facilidade o calor. Então, os objetos bons condutores são aqueles que transmitem o calor com facilidade, que no caso aí nós temos o exemplo dos metais. Aqueles materiais que a gente considera mal condutor são aqueles que não transmitem com tanta facilidade. O calor chega até eles, porém chega lentamente. Se sua mãe estiver mexendo a comida aí com a colher de metal, ela vai perceber que o metal vai esquentar muito mais rápido. Uma colher de pau vai demorar muito mais, porque a transmissão é mais lenta. Ok, entendido, professora Leonora, obrigada. A próxima dúvida nossa é da Rosiane dos Santos, ela é estudante do 2º ano da Escola Estadual Professor Afonso Neves, aqui do município de Belo Horizonte. Ela faz a seguinte dúvida, professor Júlio: força e gravidade é a mesma coisa? Rosiane, obrigado pela pergunta. Na verdade, não são a mesma coisa, porque força, na verdade, é uma grandeza física que você pode ter vários tipos. A gravidade que a gente costuma falar, muitos alunos falam assim, gravidade, é na verdade o que nós chamamos aqui em física de aceleração gravitacional. Essa aceleração, ela depende de alguns fatores. Depende, por exemplo, da massa do corpo celeste que eu estou estudando. Depende também do raio, do tamanho dele, tá? Isso aí a gente aprende quando fala da lei da gravitação universal de Newton, que é conhecida como quarta lei de Newton. A gente nem falou dela na aula de hoje, mas é uma lei complementar de Newton também. O que acontece? Se eu pego um corpo celeste, eu falei sobre isso quando eu falei da força-peso, ele atrai outros objetos, correto? E essa atração de outros objetos pelos corpos celestes é o que nós chamamos de força gravitacional, que também é conhecida como força-peso. Se eu pego essa força-peso e igualo a equação da força-peso com a equação de força gravitacional, que é a lei da gravitação, eu vou encontrar uma expressão matemática que me permite calcular o que nós chamamos de aceleração gravitacional de um corpo celeste, ou gravidade, como é chamado por muitos alunos, né? Essa gravidade, como eu acabei de dizer, depende basicamente de dois fatores. Depende da massa desse planeta, pode ser a Lua, pode ser a Terra, qualquer objeto de grandes proporções, e depende também do tamanho, do raio, que seria a distância do centro até a superfície. Além disso, há uma constante que a gente tem que levar em consideração nesses cálculos, que é chamado de constante de gravitação universal. A gente deve ter um momento mais adiante para falar a respeito disso. Então, quando a gente pega, por exemplo, no livro de física, o valor da gravidade na Terra, ou a aceleração gravitacional, é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, esse valor ele não foi tirado de achismo, ele é o resultado da aplicação dessa expressão com os valores da massa e do raio terrestres associados a essa constante. Se eu pego e uso essa mesma expressão para outros lugares, para Marte, para a Lua, eu vou encontrar valores diferentes também. Ok? Então, gravidade é o que a gente chama de aceleração gravitacional. Já força não. Força eu tenho vários tipos de força.
tem força-peso, força normal, força de atrito, força elétrica, força magnética. Mas o que é a grandeza física força num contexto geral? É a capacidade de interação entre dois ou mais corpos, que pode produzir 4 efeitos que podem acontecer isoladamente ou em conjunto, que são o quê? Movimento, deformação, som ou calor. Então, quando eu falo, por exemplo, de força-peso, eu estou atuando com essa força, produzindo basicamente movimento, que é o movimento de queda de um corpo. Quando você fala da força de atrito, que foi uma pergunta que eu respondi num bloco anterior, é uma força que normalmente acontece entre superfícies e que vai produzir normalmente calor, som e movimento, dependendo da situação. Então, há uma questão importante, porque eu estou falando de 2 grandezas físicas muito diferentes. Embora elas estejam próximas, a gente precise das duas nos problemas que a gente estuda, de mecânica, mas são grandezas completamente diferentes, ok? Respondido, né, Rosiane? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano, é do estudante Victor Emanuel, da Escola Estadual Madre Paula, aqui do município de Belo Horizonte. Professora Leonora, por que o sangue é uma mistura heterogênea, sendo que apresenta uma única fase? Explique melhor. Muito bem, Vitor. Boa pergunta, né? O sangue, na verdade, aparentemente, né, se você olha para o sangue, ele apresenta uma mistura homogênea, porque você não consegue, ele é todo vermelho, você não consegue identificar as fases. Mas se você leva esse sangue a olho nu, ele parece ser homogêneo. Porém, quando você leva o sangue ao microscópio, você vai perceber que ele é constituído, né, de várias células. Então, você percebe que ele é uma composição de várias células. Então, e você consegue identificar lá essas separação. Então, a olho nu, ele aparenta ser homogêneo, mas, na verdade, ele é heterogêneo quando você visualiza no microscópio eletrônico. Ok. Vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida é do Arthur Nogueira. Ele é estudante do 1º ano da Escola Estadual Simval Rodrigues Coelho, de Governador Valadares. Arthur também sempre participa aqui com a gente. Professor Júlio, poderia me explicar de novo sobre a força normal? Bom, Arthur, eu vou usar o flipchart, você me dá licença, para poder fica à explicar vontade. melhor sobre a força normal. Essa força, ela atua sempre, como eu disse na aula, de modo perpendicular à superfície que um objeto está apoiado. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma superfície horizontal e aqui eu tenho um objeto que está apoiado nesta superfície. A força normal, nessa situação, ela vai aparecer nessa orientação aqui, ó, vertical para cima. Ou seja, ela é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com a minha superfície. O que muita gente às vezes comete erro aqui em relação à força normal é dizer que ela é igual ao peso, sempre. Não é verdade. Ela só será igual ao peso se eu tiver apoiado numa superfície horizontal, como esta que eu acabei de mostrar, e não houver nenhuma outra força, além do peso e da normal, atuando no eixo vertical do meu problema. Tá? Então, por exemplo, se eu penso numa rampa, num plano inclinado, e eu tenho um objeto apoiado aqui, se ele estiver parado, por exemplo, onde que a força normal vai aparecer? A força normal vai aparecer aqui, ó. Só que aqui, nesse caso, essa força normal, ela não será igual à força-peso. A força-peso, só para ilustrar, ela aparece aqui. E aqui também, tá? Eu esqueci de pôr aqui no primeiro desenho. Então, os valores dessas duas forças aqui, nesse caso, de uma rampa, que a gente chama de plano inclinado, já não são iguais, ok? Quer ver mais um exemplo? Vamos pensar assim. Se eu tenho um objeto, de novo, apoiado em uma superfície horizontal, mas agora eu estou fazendo uma força para levantá-lo, mas não tirei do contato com a superfície. Então, nesse caso, tem força normal? Tem também a força normal atuando aqui para cima. Se esse corpo estiver parado, de novo, primeira lei de Newton, a soma dessas 3 forças tem que ser igual a 0. Então, o que vai acontecer?
O valor dessa força normal aqui vai ser o peso subtraído da força que eu estou puxando o objeto para cima. Outro detalhe importante, quando falo de força normal, ela só existe quando está um objeto apoiado em uma superfície. Então, se eu jogo um objeto para cima, tem força normal nesse caso? Não tem força normal, beleza, gente? Não pensem que tem força normal se o objeto estiver flutuando. Ele só existe se tiver superfície de apoio. Caso contrário, nada feito. Espero ter respondido a sua pergunta, Arthur. Ok, vamos para a próxima. A próxima dúvida é do Jorge Emanuel, ele é estudante do 5º ano da Escola Estadual Dr. Antônio Augusto Veloso, em Montes Claros. Ele faz a seguinte pergunta, professora Leonora: por que a densidade da água faz o objeto flutuar? Justamente quando a gente fez aqui os experimentos, a gente mostrou, né, que alguns objetos flutuam, outros afundam. Então, geralmente, quando o objeto, a densidade do objeto é menor que a densidade da água, então a tendência daquele objeto é flutuar. Se a densidade do objeto for maior, a tendência dele é afundar. Lembrando que, como eu já falei aqui hoje, que não só existe também outros fatores que interferem aí na densidade, que é a forma do objeto e a composição do objeto. Mas, Dani, antes eu lembrei aqui da parte aí que um aluno perguntou sobre o sangue, da mistura, e eu lembrei aqui de uma etapa aqui que eu já presenciei, é quando que ele perguntou da mistura homogênea e heterogênea, né, que você não consegue visualizar a fase quando você olha o sangue. E eu lembrei aqui agora que quando você coloca o sangue, principalmente de animal, né, igual vai matar galinha em casa, né, quem é do interior sabe do que eu estou falando, aí consegue, às vezes, aquele sangue coagula ali e você percebe, né, um líquido claro, né, que é o soro, e a parte sólida do sangue. Então, você consegue até visualizar. E também, quem trabalha com sangue, vai fazer exames em laboratório, existe também a parte que eles vão, né, colocar o sangue num tubo de ensaio, vai passar por uma centrífuga e acaba separando também esses elementos e dá para perceber a fase. Que eu falei aqui que era só no microscópio. Mas também nos laboratórios aí que Sim, fazem exame de sangue, a centrífuga, né? Centrífuga, vai é verdade. centrifugar o sangue e vai conseguir separar. E aí vai perceber as duas fases. É porque eu lembrei disso do plasma, né? Isso. Muito obrigada aí pela pergunta, mas eu tinha que retomar, tá bom? Ok, obrigada, professora Leonora. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Agradeço a presença dos nossos professores e dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!